Agora é oficialmente, a janela de transferências de início de ano está oficialmente encerrada. Mas o Flamengo não para por aí. O Flamengo vai seguir no mercado da bola. O Flamengo quer a contratação de mais um jogador, mais um meio-campista. O técnico Tite vem pedindo esse jogador ao Flamengo. Inclusive, o Flamengo na semana passada chegou a sondar um meio-campista francês que atua no Real Betis da Espanha. Eu vou falar sobre isso, sobre esse jogador, né? A gente vai falar também sobre a situação envolvendo Igor Jesus, que o Flamengo vê com bons olhos, que internamente dentro do Flamengo tem esse atleta que é o Igor Jesus, mas vale ressaltar que o Flamengo vai perder não só o Thiago Maia, como saiu ontem para o Internacional, foi fechado oficialmente a saída do Thiago Maia, inclusive já foi anunciado lá no Internacional, a gente também vai abordar esse assunto aqui, mas o Flamengo perdendo o Thiago Maia, olha só, a saída do Thiago Maia, o Gerson está no departamento médico, o Flamengo vai perder jogadores do meio de campo para a Copa América. A gente vai falar sobre isso. Então assim, eu acho que só o Igor Jesus, que com certeza merecidamente tem que ganhar oportunidades mais e mais com o técnico Tite, o Flamengo vai precisar sim de mais um jogador de meio de campo. Isso eu garanto a vocês e eu vou falar aqui para vocês. Vamos falar também sobre a contratação, que o Flamengo fechou a contratação de atacante nigeriana. Já temos aí o Chola no elenco do Flamengo, está disputando a Copa Libertadores Sub-20 pelo mais querido Brasil, e agora o Flamengo concretizando a contratação de mais um nigeriano no clube de regatas do Flamengo. Vamos falar também sobre a apresentação de Léo Ortiz, que acontece hoje. Novo reforço do Mengão Queridão será apresentado oficialmente, já está liberado para fazer a sua estreia com o manto sagrado. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, dá aquela moral de sempre. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando aqui, trazendo uma informação importante sobre a preparação do Flamengo para o jogo contra o Fluminense neste próximo sábado. Flamengo e Fluminense às 21 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca acontece no Maraca neste próximo sábado, amanhã. Hoje a gente temos aí, né, o Flamengo com desfalques, porque o Flamengo, mais uma vez, o Gabigol e o Wesley treinaram separado do elenco, ou seja, com poucas chances de poderem realmente aí, né, jogar contra o Fluminense. Eu acredito sim que 100% os dois já estão fora. 100% Gabigol e Wesley estão fora do jogo. Já temos o Gerson que está aí se recuperando, né, da pequena cirurgia que realizou. Vai levar um tempo aí de 2 meses e meio a 3 meses para voltar aos gramados. E agora Gabigol, né? Gabigol e Wesley. É uma lesão muscular. O Flamengo não informou mais nada. É preocupante a situação, essa forma como o Flamengo vem, né? Posso falar assim para vocês, passando, né, as informações sobre o departamento médico, porque foi informado só na última semana. De lá para cá, continua no departamento médico, continua, né, fazendo trabalho à parte e ninguém informa a real situação. Se fosse uma lesão muscular, eu acredito sim que já estariam recuperados, mas enfim, Gabigol, Wesley e Gerson são os únicos desfalques que o Flamengo tem para esse jogo. Flamengo e Fluminense neste próximo sábado, e amanhã podemos ter a estreia de Léo Ortiz, o terceiro reforço da janela e último, né, da janela aí que o Flamengo conseguiu realizar nessa janela de transferências. Foram 3 contratações: Léo Ortiz, Vinha e também Dela Cruz. E Léo Ortiz hoje terá a apresentação oficial do novo reforço. Já foi anunciado, já assinou contrato até o final de 2028, já está treinando, o regularizado 100%, mas ainda não foi apresentado, e acontece hoje às 14 horas na sala de imprensa do CT do Ninho do Urubu. Se liga aí, Flá TV ao vivo, a apresentação do nosso zagueiraço Léo Ortiz. Espero que o Tite dê chances de Léo Ortiz ser titular, hein? Temos aí 2 bons zagueiros
que é o Fabrício Bruno, e o Léo Pereira, que vem jogando muito, né? Depois que ficou carolinado aí, vem jogando muito. E o Léo Ortiz era titular lá no Red Bull Bragantino, capitão inclusive da equipe de Bragança Paulista. E o Tite aí pediu, se não for o Léo Ortiz, não quero outro zagueiro. Então tá aí, então vamos ver aí, torcer para que o Léo Ortiz consiga aí realmente. E você, torcer. E vamos torcer para que o Léo Ortiz consiga realmente aí ganhar essa titularidade. Será? Quem você escalaria? Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira, ou continuaria com a dupla Léo Pereira e Fabrício Bruno? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, ontem, oficialmente, aos 45, eu não sei se foi aos 45, mas sim aos acréscimos da janela de transferências, o Flamengo concretizou e fechou a saída de Thiago Maia para o Internacional. A saída de Thiago Maia foi por empréstimo. A negociação vinha acontecendo por uma venda direta. Só que não teve tempo hábil, né? Não posso dizer assim, no final, no último dia, não tinha tempo hábil para poder concretizar a venda direta definitiva de Thiago Maia. O Flamengo fechou a ida de Thiago Maia com um empréstimo com obrigação de compra, nos mesmos valores que vinham sendo negociados, 4 milhões de euros. O Flamengo mantém 25%. O Lille também mantém 25%. O Flamengo vai receber no final do empréstimo, que é um empréstimo com obrigação de compra. Lembrando que obrigação e opção são totalmente diferentes. No final do empréstimo, em dezembro, o Internacional será obrigado a comprar Thiago Maia e vai pagar os 4 milhões de euros. Se fosse uma opção de compra, chegasse lá no final do empréstimo, o Internacional optaria se contrataria, compraria em definitivo ou não o Thiago Maia. Mas como é uma obrigação de compra, já está certo, 4 milhões de euros, Flamengo vendendo 25%, o Lille também vendendo 25%, o Internacional comprando 50%, o Flamengo mantendo aí 25%, assim também como o Lille. O Flamengo vai receber no final do ano, pelo empréstimo de Thiago Maia, pela venda definitiva, 2 milhões e 850 mil euros e mantendo 25%. O Lille vai receber 1 milhão 150 mil euros e também mantendo 25%. Tá aí, Thiago, oficialmente, né? No último minuto da janela, o Flamengo fechou a saída de Thiago Maia. Henrique, com a saída de Thiago Maia, o Flamengo vai ao mercado com o fechamento da janela, mesmo assim? Sim, o Flamengo segue no mercado, até porque no dia 1º de abril ao dia 19 será aberta uma janela em especial para a movimentação de jogadores que estão atuando nos estaduais no futebol brasileiro. O que acontece? O Flamengo sim tem a intenção de contratar um jogador para o meio de campo. O Flamengo, por outro lado, vê com bons olhos que esse jogador, o Flamengo tem internamente dentro do elenco, que é a situação envolvendo o garoto Igor Jesus, mas com a saída de Thiago Maia, tem um gesto no departamento médico, tem convocações para as seleções, seleção do Chile, Eric Pulgar, seleção uruguaia, Nicolás de la Cruz, Arrascaeta, e entre outros jogadores de outras posições, como o caso, né, de Varela também, que é convocado para a seleção uruguaia. Tem situação envolvendo a seleção brasileira, que pode também, né, desfalcar o Flamengo, inclusive agora, para esse jogo que acontece agora em março, o Ayrton Lucas já foi convocado, Matias Vinha também vai ser convocado, mas se tratando sobre o meio de campo, a gente vê que o Flamengo vai precisar sim, porque os maiores desfalques que o Flamengo vai sofrer durante a Copa América, amistosos, data FIFA, justamente é no meio de campo. E eu acredito que o Igor Jesus realmente aí vai ter oportunidade, só que o Flamengo vai precisar de mais um jogador de meio de campo. Independentemente de o Igor Jesus ser utilizado ou não, o Flamengo vai precisar, tá? O Flamengo vai precisar. E com isso, o Flamengo vai ao mercado, vai aproveitar essa janela e vai tentar aí, né, buscar um jogador que o Tite pede. O Flamengo, inclusive, na semana passada, o Flamengo chegou a sondar o staff do meia Nabil Fekir, jogador que atua no Real Betis da Espanha, com 31 anos. A informação que temos é que não passou disso, tá? Apenas uma sondagem. A informação é que o jogador teria rejeitado esse convite do Flamengo e o Betis estava pedindo cerca de 15 milhões de euros pela transferência do jogador. O jogador tem contrato com o clube espanhol até o dia 30 de 6 de 2026. É francês de 30 anos, meia ofensivo, mas não passou de sondagem. Existem nomes no futebol brasileiro que hoje o Flamengo está monitorando. Situação envolvendo
o Matias Vilaçante, paraguaio de 27 anos, que atua no Grêmio de Porto Alegre. Situação também envolvendo o Maurício, de 22 anos, meia ofensivo, que atua no Internacional de Porto Alegre. E também o Matias Zaracho, volante, joga como volante e como meia, baita jogador, dono do meio-campo do Atlético Mineiro. E o Flamengo também está de olho nesse jogador. O Flamengo não chegou a fazer nenhuma oferta para esses atletas, apenas um deles que foi oferecido ao Flamengo, que é a situação envolvendo o Maurício do Internacional. Inclusive o Flamengo não descarta reavaliar o nome de Maurício. Então a gente vai aguardar essa abertura dessa janela. A janela oficialmente está fechada, abre no próximo dia 1º, apenas para movimentações de atletas em clubes brasileiros que atuarem aí nos estaduais. Então vamos aguardar e ver o que acontece aí, porque o Flamengo vai precisar. Eu só sei que o Flamengo vai precisar. Temos o Igor Jesus. O Igor Jesus sozinho não vai dar conta do recado. É claro que não, porque quando chegar a Copa América, vai ficar só o Igor Jesus no meio de campo, né? Temos o Ryan Lucas, que está disputando a Copa Libertadores pelo Sub-20. Mas mesmo assim, são dois garotos. Por mais que eles tenham potenciais de realmente ganhar, brigar e ganhar espaço nesse elenco principal do Flamengo, mas são dois garotos, tá? Precisam lapidar, porque depois, não vai bem, falha, tal, começa a queimar os garotos. Não, os garotos precisam ganhar experiência. Então o Flamengo precisa de um jogador mais experiente no meio de campo para estar jogando com esses garotos. Essa é a minha opinião. Bom, o Flamengo fechou a contratação de atacante nigeriano. Essa informação que recebemos, jogador de apenas 19 anos, né? Mais um jogador aí, que é o Hassan, agora atacante de 19 anos. O jogador chega ao mais querido por meio de um contrato de empréstimo por uma temporada, sendo que seus direitos econômicos pertencem ao 15 de Piracicaba, onde atuou em 2 partidas pelo time principal. Daqui a pouco está aí no time principal, tá? Flamengo tem um outro garoto aí que está jogando, nigeriano, que está jogando a Copa Libertadores Sub-20 lá no Uruguai, inclusive já 2 vitórias, 2 partidaças do garoto, que é o Chola Ongudona, que inclusive está jogando aí, né, o fino da bola, disputando a Copa Libertadores da América Sub-20, segundo jogo da equipe do nosso Mengão Queridão Sub-20, mais uma vitória, 2 vitórias, 6 pontos conquistados. E o atacante Hassan, que chega agora com 19 anos, ele é canhoto, 1,70 m. Hassan foi titular absoluto no 15 Piracicaba durante a participação da Copinha, participando de 4 jogos e marcando 2 gols. Tá aí o garoto agora nigeriano, Hassan, chegando ao mais querido do Brasil e logo logo está despontando aí também no time principal do nosso Mengão Queridão. Então aí mais uma contratação, mais, né, um reforço para a equipe Sub-20 do nosso Mengão Queridão. Para a gente fechar aqui, deixa eu passar uma informação aqui rapidinha para vocês, é que o Flamengo e a Adidas têm negociações avançadas pela renovação de contrato, tá? Lembrando que a Adidas é o fornecedor de material do nosso Mengão Queridão, que acaba agora em 2025 seu contrato atual com o Flamengo. Lembrando que a conversa envolve um reajuste, um valor fixo e algumas alterações em alguns royalties, né? O prazo ainda não foi definido, mas deve ser mais longo do que o atual. Lembrando com uma valorização também. O Flamengo hoje recebe da Adidas, né, 60 milhões por ano. Então, com esse reajuste, apuramos as informações, é que pode chegar a 70, 75 milhões por ano. Então, vamos ver o que deve acontecer aí. Flamengo, né, renovando com a Adidas. Já tem conversas pela renovação, beleza? Bom dia, agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. E daqui a pouco tem a coletiva de apresentação do nosso zagueiro Léo Ortiz. Então fica ligadaço, não perde nada, acompanha ao vivo na Flá TV, aí as palavras e a entrevista de Léo Ortiz na sua apresentação. Valeu, tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.